Vamos lá para outro destaque das sessões do TSE. Toda semana a gente replica aqui os destaques da sessão anterior do TSE e também, em uma outra oportunidade, a gente faz os comentários dos principais julgados que foram publicados. Então, primeiro a gente comenta o que teve na sessão e comenta tudo o que foi publicado no DJE em outra oportunidade, tá bom? Hoje a gente vai fazer aqui os destaques, um dos destaques da sessão do TSE, que foi a propaganda em bens comuns, tá? A gente vai voltar, abrir um parênteses e voltar rapidinho. Bem, como regra geral, é proibida a propaganda não só em bens públicos, que você já conhece, praças, monumentos, calçadas, enfim. A gente só tinha como exceção à regra na propaganda em bem público aquelas distribuição e bandeiras móveis e ainda assim num determinado horário, tá? O TSE evoluiu essa jurisprudência e disse que nos bens de uso comum barra bem público também, né, que acaba se equivalendo ali às expressões, o que seriam os bens de uso comum? Bem, os bens de uso comum são aqueles que, a despeito de ser um bem privado, toda a população tem acesso, ainda que seja de natureza privada. Por exemplo, estádios de futebol, igrejas, feiras, por exemplo. Então, a despeito de ser um ambiente privado, né, ou é concessionário, ou é um ambiente que tem o acesso em geral, né? Uber, por exemplo, né? Uber ou qualquer outro carro de aplicativo, feiras. Nesse caso específico aqui, o TSE estava julgando, né? O que gerou lá no início foi a panfletagem, né? Ou seja, a distribuição de santinho em feira livre, né? Que acaba sendo um bem de uso comum, ainda que a feira seja uma feira privada, né? Geralmente as feiras são concessões, mas ainda que elas sejam umas feiras privadas, elas são de acesso em geral. Então, o que o TSE entendeu? Que nesses lugares de bens de uso comum é permitida a propaganda em bens de uso comum, desde que não comprometa a aparência do bem, como é o caso da distribuição de santinhos, tá? Lá nas eleições de 20, o TSE já tinha sinalizado que poderia modificar. O TSE antes considerava que mesmo as propagandas móveis que não comprometessem o bem, né, a distribuição de santinhos, eram proibidos. No entanto, o TSE já havia sinalizado isso em 2020 e agora, para as eleições de 22, tudo bem que a gente está em 24, mas as eleições de 22, porque ele julgou um processo de 22, então lembrem que a jurisprudência do TSE ela é vinculada para as eleições. Então, para as eleições de 22, que vai nortear de 24, a distribuição em santinhos em bens públicos ou de uso comum, atenção, desde que não comprometa a aparência, né, não danifique o bem, enfim, é permitido, até porque na prática é impossível, né? Como é que você vai distribuir santinho apenas em locais privados que não sejam de acesso geral da população? É até um contrassenso, tá? O TSE aí consolidando a jurisprudência que já havia sinalizado para de 2020, está permitindo essa distribuição aí de santinho. Tranquilo, meus amigos? Não se esqueçam aí de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante porque ajuda o canal a seguir aí crescendo e com isso a gente continua mantendo aqui a atualização de direito eleitoral para vocês, tá bom? Não se esqueçam aí de se aprofundar em direito eleitoral, seja para concurso ou para prática. Eu vou deixar os links, vão ficar aqui na descrição do vídeo, certo? Não se esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, que aí você fica por dentro de todas as novidades. Forte abraço e até a próxima.